Eu diria, hein? Eternizado. Eu não vou tirar, porque aí não tem como tirarem de mim, né? É bem mais do que vestir, é expressar mesmo, assim, sabe? É carregar alguma coisa que você acredita, sabe? E aí, minha galera, meu nome é Brainer, eu sou artista visual, sou designer gráfico, produtor audiovisual e hoje eu sou brand manager da Fúria e diretor criativo da Fúria. Cara, eu tô na Fúria desde o começo, né? Então, tudo que envolve a questão visual e questão de comunicação tem meu dedo. Então, eu participei de toda a criação de lançamentos, de vídeos, todas as jerseys que foram construídas, inclusive a marca. Ao todo, acho que foram 15 peças, mas as peças que representam mais o meu trabalho hoje foram as duas peças específicas mais artísticas, né? A peça do Clutch e a peça do Buia. A grande diferença dos momentos que a gente tinha na Fúria antes e do que tem hoje, nessas questões de produto e arte e tal, é que agora a gente tem mais liberdade para poder fazer as coisas. Antes a gente tinha certas limitações e agora com essa expansão que a gente tem de poder fazer mais coisas, expressar de outras formas, eu acho que isso é um presente para os fãs, sabe? É a galera poder se sentir representada pela Fúria e ter o que usar. Esquece. Eu sempre fui competitivo também, assim, desde criança, porque eu era um atleta, assim, até mais ou menos uns 17 anos. Eu sempre fui competitivo nesse sentido, chorava demais, cara, quando perdia, meu Deus. Essa parada sempre teve comigo também, sabe? Mas isso foi até os 17, 18 ali, quando eu entrei na faculdade. Na faculdade eu comecei a ter outro tipo de pensamento, velho. Era muito cooperativo e menos competitivo, sabe? Comecei a ter um pouco mais de sensibilidade, a entender mais as outras pessoas. Aí ali veio tudo, sabe, de volta. Foquei toda a minha força ali na parte artística, sabe? Em tudo que eu precisava aprender, conhecer, entender sobre as outras pessoas e sobre as coisas que acontecem ao meu redor. Durante a faculdade eu ainda jogava CS, né? Eu conto essa como uma parte competitiva, porque eu participava de um time na Lan House também, lá em Goiânia e tal. Eu era ruim, velho. Tipo, eu era ruim. E eu sempre usei de parâmetro o Jaime, porque o Jaime sempre foi bom, o Jaime sempre foi excelente no jogo, sabe? Ele era o melhor da região lá e tal. Tendo a parte artística e a parte competitiva, né? Depois de toda essa aprendizagem que eu tive, de conhecimento, de bagagem, tipo, de ter empresa, ter produtor, fazer todo esse trampo. Depois o meu caminho se cruzou com o Jaime de novo, sabe? Chegou num momento que eu vi que tava rolando transmissão de CS, a galera tava consumindo isso e não só jogando, cara. Mas aí quando eu vi que isso funcionava da mesma forma que um esporte tradicional tava funcionando, sabe? Tinha gente parando pra assistir a parada. Tava numa conversa com o Jaime e falei, cara, por que a gente não faz isso, sabe? Você era tão bom nessa parada, você deve saber quem é bom, saca? E aí depois disso o Jaime conheceu a cara e tal e tudo mais, e a Fúria nasceu, sabe? A Fúria nasceu com muito dedo meu, do Guerri, do Akari, do Jaime, do Cris, de todas essas pessoas que foram no início ali, mas eu lembro muito, tipo, de decidir o nome, conversar sobre o nome, sabe? Trocar uma ideia e tal, e aí a gente ia pensando nos ícones, pensando no que ia representar aquilo, saca? Eu tinha que ter uma garra parada, tinha que ter uma força, mas não podia ser agressivo demais, não podia ter sangue, porque a gente já tava pensando lá na frente, de tipo, era problemático isso no mundo dos negócios e tal, então a gente foi pensando tanto, cara, foi uma construção tão em conjunto, assim, que no final acho que a gente conseguiu chegar num resultado que foi satisfatório pra todo mundo e tá dando muito certo, velho, até hoje, sabe? Hoje essa Pantera é um ícone. Tem gente que se sente representado por ela. A partir do momento que você vê pessoas felizes com a parada, pessoas torcendo pela parada, e, tipo, a pessoa tendo vontade de usar uma camiseta do negócio. Porque ela sente que aquela parada representa ela, saca? Isso é muito doido, cara. Aí eu falei, tá, agora eu tô no lugar certo. Sentimentos é muita coisa, sabe? Às vezes eu acho que eu quero, talvez, que as pessoas sintam um pouco do que eu sinto pessoalmente com a Fúria, sabe? Mas é uma visão muito pessoal, assim. Eu queria que as pessoas ficassem empolgadas, que elas olhassem pra arte e ficassem felizes e lembrassem dos momentos de felicidade que elas tiveram, nos momentos que ocorreram aquelas situações, sabe? Tentar trazer um pouco de sensibilidade, assim, exercitar um pouco a expressão, exercitar um pouco da empatia, de tudo que é mais humano e menos matemático, sabe? Como ser diferente com a Fúria, depois de sentir tudo que ela me trouxe, sei lá, e ter vivido tudo que eu já vivi com ela, sabe? Eu precisava fazer uma parada que fosse verdadeira, para que as pessoas sentissem aquilo verdadeiro também.
Esse aqui já é meu, ó. Não vou tirar, porque aí não tem como tirarem de mim, né? É a meia calça. Alô, Fui. Vou passar o endereço, anota aí, por favor. Posso levar? Pode levar a produção. Ah, isso é massa, velho. Quando a galera experimenta a roupa e quer levar pra casa é muito doido. Cara, dá pra ver que não é só o negócio, dá pra ver. Que a galera gosta de estar aqui, velho, que a galera quer usar a parada e na hora que eles veem o desenho que tá na camisa, eles falam, cara, eu quero, velho. Deixa eu ir embora com essa roupa, saca? Isso é doido, cara, porque eles se sentem... Realmente, aí eu vejo, cara, tá, elas sentiram também o que eu senti, sabe? Um pouquinho, sabe? Aí ter essa conexão é muito doido. Agradece demais, você é louco. Obrigado, cara. Que isso? É fácil. Nossa, que bonito, velho. Quem diria, hein? Eternizado. Quem diria? Um dos desafios dessa parada, para lançar um braço de lifestyle, é um passo muito importante, muito grande, assim. Então a gente precisava fazer uma primeira coleção que fosse uma representação do que a Fúria sabe? E nada mais certo do que ir pro lado da performance da competição, que foi dali que a Fúria nasceu. A inspiração veio da própria Fúria, de como é que eu vou representar uma organização de esportes dessa que tá tomando todas essas proporções, sabe? Fazendo tudo que tá fazendo. Na hora que a gente fala que isso é um presente pros fãs, que no dia que rolou aquela jogada do KS, ou no dia que rolou aquele recorde brasileiro de kills da LBFF, tinha gente que tava assistindo, velho, e se sente representada pela Fúria, saca? Ele viveu também aquela experiência do mesmo jeito que o Cacerato viveu e que os meninos do Free Fire viveram, e carrega junto com ele, sabe? É bem mais do que vestir, velho, é expressar mesmo, assim, sabe? É carregar alguma coisa que você acredita, sabe? Looking for it, he almost gets that third one in, but now up on the silo. That's the bomb back there. He knows he's going to take him down at 35 seconds, and he's off down to 4 health from that What's jump. he jumped off like that for? Yeah, Device has got the angle better. Oh, but he picks it up. Kazerado on 4 health with the triple kill. Beleza? Gostou? Friozinho aqui, ó. Conta pra nós, como é que é ser o Cacerato? É muito diferente ser o Kaique? Como é que foi esse amadurecimento e tal, quando você virou o Cacerato e hoje, como você se enxerga o Cacerato? Como é que é? Cara, fala pra você que um Kaique e o Cacerato é dois bobão, né? Fica zoando com tudo. Não tem muita diferença não, acho que eu sou o que eu sou, as duas personalidades. Essa parada do clutch, assim, como é que é essa intimidade com o clutch, assim? A galera sempre espera e tal, o que você vê disso? Cara, fala pra você que pra mim é uma coisa normal, né? Eu jogo CS há muito tempo, né? Há 11 anos. Pra mim é bastante normal. Eu não vejo dessa maneira porque eu já vivi muito nessas situações, né? Então, fui aprendendo com elas e fiquei bom nisso, graças a Deus. E esse dia especial? Conta um pouco desse dia, como é que foi? Antes de começar o campeonato, né? A gente descobriu que era Astralis, né? Então, antes de começar o campeonato, né? Falou, mano, só vamos jogar, velho. Fazer o que é nosso, velho. Que der errado, mas arruma. Foi, a emoção tava 1000. Nosso coração tava disparado e acabou, mano, que nesse dia aí nós jogamos um jogo muito pegado, não foi tipo um jogo fácil pra eles. A gente deu uma dorzinha de cabeça pros caras, os caras suam um pouquinho. Nossa, esse clutch aí, velho, nós precisávamos desse round pra nós ganhar. Graças a Deus, mano, Deus tava comigo, eu consegui fazer esse clutch, velho. E a arte aí, você curtiu? A arte? Muito louco, ficou da hora, minha cara, ficou muito da hora. Pesado demais. Cara, eu queria te perguntar uma coisa que tá fora do roteiro aqui. Você caiu ou você pulou? Eu não pulei, né? Mas tipo assim, é que aquilo rolou do ponto 6, né? Tipo, o ponto 6, quando você caía naquela direção ali, tinha um negocinho, uma rampinha, que no ponto 6 era bugado, que você não tomava dano quando você caía. E foi insta na minha cabeça, né? Quando eu joguei CS há muito tempo, foi insta na minha cabeça. Falei, nossa, eu já me spotei aqui, matei um cara na vermelha. Eu falei, vou pular aqui pro cara saber que eu não tô. E nisso não era ponto 6, né? Era CSGO, aí eu fiquei 4 de vida e os moleques tudo aqui, né? Chocado, né? Porque você é louco, pra mim eu nem percebi, tá? Foi na hora, depois eu fui ver que você é louco! Você é louco, por que você faz isso? Vai matando. O Guerreta falou, nossa, cara, se você se mata, mano, te quebra. Começou a zoar todo mundo. Mas foi uma coisa mais instantânea pra mim, tipo, não foi pular, não sei o que aconteceu ali, foi mais instantâneo, sabe? Não sei se eu pulei ou se eu só corri, mas eu quis fazer aquilo mesmo, por causa do ponto 6. Ah, cara, bom demais. Pra mim foi muito bom fazer ter feito isso, é muito significativo. Muito bom foi pra mim, né? Eu me sinto honrado, Brenão. 3 anos atrás, eu falando assim, nossa, Brenão, eu quero ter minha roupa um dia, quero ter minha marca, não sei o quê, e hoje você realizou meu sonho. É isso, velho, é isso. Agradeço demais, você é louco. Valeu. É nóis, Brenão, você é louco. Pantera foi criação minha, teve muito dedo do Jaime ali. Tinha outros ícones que a gente foi criando e foi amadurecendo até chegar na Pantera. A Pantera da Fúria é mágica, ela transforma muito, velho. Isso é real pra caralho, isso é muito pessoal que eu tô dizendo, sabe? Na hora que ela passa na sua vida, velho, ela muda, sabe? Isso é mágico pra cacete.